Ele mandava em tudo. Nunca amou ninguém. Mulheres ricas o irritavam, mulheres mimadas o entediavam, até o dia em que uma entregadora encharcada, com mochila nas costas, entrou no escritório dele. Ele a expulsou. Foi frio, foi cruel. Sem saber que anos antes tinha passado uma única noite com ela e que essa noite terminou num elevador quebrado com o nascimento de um filho que ele nunca soube que existia. Agora ela trabalha diante dele. E o menino ao lado dela carrega o mesmo sangue. Essa história não é sobre amor à primeira vista, é sobre destino, mentira e verdade. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o perigo beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio do perigo? Um elevador parado, um grito sufocado entre o 6º e o 7º andar. Às vezes, o destino não bate a porta com gentileza. Ele simplesmente trava as engrenagens de metal, forçando duas vidas opostas a respirarem o mesmo ar viciado. Naquele cubículo de aço, o futuro de um império e a sobrevivência de uma mãe colidiram. Mas nenhum deles sabia disso ainda. O painel digital do elevador marcava o andar subindo lentamente. O ambiente cheirava a perfume caro, misturado com o leve odor de chuva que emanava da capa de chuva barata da entregadora. Teresa Parks segurava a barriga enorme com uma das mãos, enquanto a outra tentava equilibrar a mochila térmica nas costas doloridas. O tecido do uniforme esticava sobre a pele, quase transparente de tão gasto. No canto oposto, uma senhora impecável, de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um casaco de lã que custaria o salário de um ano de Teresa, observava. Não era um olhar de bondade. Era aquele tipo de curiosidade cirúrgica, típica de quem tem tempo demais para julgar a vida alheia. Clara De Luca ajeitou a bolsa de couro e pigarreou. Nossa, trabalhando até agora com esse barrigão? A voz da senhora cortou o silêncio mecânico do elevador. Havia um tom de reprovação disfarçado de preocupação. Teresa forçou um sorriso educado, aquele que ela usava como escudo contra o mundo. As contas não esperam, senhora. Clara não percebeu o desconforto ou escolheu ignorá-lo. O elevador continuava sua subida lenta. E o pai da criança? Como ele deixa você sair assim, nesse estado, para entregar comida? Ela balançou a cabeça indignada com uma moralidade que não lhe pertencia. Hoje em dia, esses homens não querem saber de responsabilidade. Teresa engoliu em seco. A garganta fechou. O comentário ativou uma lembrança profunda, uma ferida que ela tentava estancar há 9 meses com trabalho duro e silêncio. A imagem de uma boate. Luzes piscando. Um homem de olhar intenso, voz grave, que parecia carregar o peso do mundo e, ao mesmo tempo, ser o dono dele. Foi apenas uma noite. Na manhã seguinte, despedidas secas, sem promessas, sem troca de números. Ela nunca mais o viu. Meses depois, o atraso, o teste positivo, o choque gelado de perceber que estava sozinha no mundo. Ela decidiu ali mesmo que aquele filho seria apenas dela. A senhora insistiu, os olhos fixos na barriga de Teresa. Mas e o pai? Ele sabe? Teresa respirou fundo, endireitando a postura, apesar da dor nas costas. Sua voz saiu firme, cortando o ar. Pai da criança? A criança não tem pai. Foi uma sentença, um ponto final. Nesse exato momento, o universo pareceu responder à mentira. O elevador deu um tranco violento, metálico, como se o prédio tivesse estremecido. As luzes piscaram freneticamente e apagaram. O cubículo mergulhou na penumbra, iluminado apenas pela luz de emergência avermelhada. O motor parou. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Meu Deus! O que foi isso? Clara levou a mão ao peito, a compostura de matriarca desmoronando em segundos.
Teresa tentou acalmá-la, mas sentiu uma pontada aguda, diferente de tudo que já sentira. Uma contração, forte, avassaladora. Ela soltou um gemido baixo e se apoiou na parede espelhada, escorregando até o chão. Moça! Moça! Clara olhou para baixo, o pânico tomando conta de seus olhos claros. Não me diga que... Vai nascer, sussurrou Teresa suando frio. Vai nascer agora. Não havia tempo. Não havia médicos. Apenas uma entregadora exausta e a mãe do homem mais perigoso da cidade, presas em uma caixa de metal suspensa no vazio. As horas seguintes foram um borrão de dor e gritos abafados. Clara, apesar do choque inicial, ajoelhou-se no chão sujo. A senhora do elevador segurou a mão de Teresa com uma força surpreendente. Respire, você é forte, olhe para mim. Clara comandava, assumindo uma postura que lembrava vagamente a autoridade de seu filho. Ali, naquele espaço apertado, Miguel nasceu. Nenhuma das duas sabia, naquele momento, a ironia cruel e perfeita que o destino havia acabado de orquestrar. A senhora não sabia que segurava seu próprio neto. Teresa não sabia que a mulher que a ajudou era a mãe do homem que ela nunca esqueceu. As portas do elevador se abriram para o saguão, mas a verdadeira história, a teia de mentiras, poder e sangue, estava apenas começando a ser tecida. 6 anos se passaram. O tempo não foi gentil, mas foi rápido. A cidade continuava cinza e impiedosa. Teresa ainda vestia o uniforme de entregadora, mas agora as olheiras eram mais profundas. Ela pilotava a moto velha debaixo de uma chuva torrencial, a água gelada entrando pela gola da jaqueta, encharcando a roupa e o ânimo. Miguel, agora com 6 anos, esperava em casa com a vizinha. Um menino doce, de olhos observadores e pulmões frágeis. A asma dele era o maior inimigo de Teresa. Cada centavo ganho nas entregas era calculado em doses de bombinha e consultas médicas. Ele entendia cedo demais o peso da vida, raramente pedia brinquedos, contentando-se com a presença da mãe. O aplicativo apitou. Uma entrega VIP, prédio comercial de luxo no centro financeiro. O pagamento era bom, mas o prazo era curto. Teresa acelerou, cortando o trânsito perigoso, o pneu da moto deslizando no asfalto molhado. O medo de cair e perder a entrega travava seu estômago, mas a necessidade falava mais alto. Ela chegou ao saguão do prédio ensopada. O mármore do chão refletia sua figura cansada. O porteiro torceu o nariz, mas liberou a entrada. No último andar, o ar-condicionado era gelado, contrastando com o calor do seu corpo suado. Ela caminhou até a sala da presidência, a sacola de papel pardo destoando da decoração minimalista e cara. Lá dentro, Lorenzo De Luca estava de costas para a porta, olhando a cidade através da parede de vidro. Ele segurava o celular com força, os nós dos dedos brancos. A voz do outro lado da linha era insistente, era clara. Você só trabalha, Lorenzo. Eu quero netos. Um homem do seu nível precisa de herdeiros. O Império De Luca vai morrer com você? Lorenzo trincou o maxilar. Mãe, já conversamos sobre isso. Ele era um homem de poucas palavras, aura sombria e presença dominadora. O terno italiano sob medida escondia as cicatrizes de quem subiu ao poder pelo caminho mais difícil. Ele se virou quando ouviu a porta abrir. Seus olhos, frios como lâminas de aço, pousaram na entregadora molhada. Teresa tremeu, não de frio, mas pela intensidade daquele olhar. Ela não o reconheceu. O homem da boate era uma memória distante e agora Lorenzo parecia apenas mais um executivo arrogante. Nervosa pelo atraso, ela começou a falar rápido demais, tentando justificar a demora. Desculpe, a chuva... O trânsito estava impossível. A comida ainda está quente, eu prometo. Lorenzo permaneceu em silêncio.
analisando-a como se ela fosse um inseto insignificante que invadiu seu território. Teresa, sentindo a hostilidade, colocou a sacola na mesa de vidro e soltou, num ato falho de desespero: "Por favor, me dá uma avaliação boa no aplicativo. Se minha nota cair, eu perco o bônus." O mafioso estreitou os olhos. A audácia daquela mulher em pedir algo a ele em seu escritório o irritou. "Eu não pedi nada", disse ele com a voz baixa e rouca, capaz de gelar a espinha de qualquer um. Ele fez um gesto sutil para os seguranças na porta. "Tirem ela daqui." Na linha, ainda conectada, Clara interferiu, ouvindo a voz dele. "Fui eu que pedi, Lorenzo. Sua comida preferida. Coma, você precisa se alimentar." Ele suspirou frustrado e fez um sinal para que os seguranças parassem. "Deixe aí", ordenou ele, sem olhar para Teresa. Teresa tentou ajeitar a sacola na mesa, as mãos trêmulas de frio e nervosismo. Foi um movimento desastrado. O cotovelo dela bateu na xícara de café expresso que estava na ponta da mesa. O líquido escuro e quente voou, derramando-se sobre as calças impecáveis de Lorenzo. O tempo parou. Teresa arregalou os olhos em horror. "Meu Deus, me desculpe." Ela agiu por instinto, puxando um lenço de papel do bolso tentar secar o tecido. Ela esfregava o pano na perna dele, desesperada. Lorenzo sentiu o toque das mãos dela. Por um milésimo de segundo, o corpo dele tensionou de uma forma que não era raiva. Era choque elétrico. Mas a muralha de gelo subiu imediatamente. Ele se levantou bruscamente, afastando-se como se o toque dela queimasse. "Acho que você já fez demais", ele rosnou, a voz perigosa. Teresa recuou, assustada, percebendo o erro. Eu só queria ajudar. Por favor, a avaliação..." "Saia", ele disse, virando as costas. "Agora." Os seguranças a conduziram para fora, segurando seus braços com firmeza. A porta se fechou, deixando o silêncio e o cheiro de café no ar. Mais tarde, Teresa chegou em casa. O apartamento era pequeno, úmido, mas era o lar deles. Hoje era um dia especial. O aniversário de 6 anos de Miguel. Ela entrou, tentando deixar a humilhação do escritório para fora da porta. Na mesa, um bolo pequeno, comprado na padaria da esquina, e um embrulho simples contendo remédios para a asma. O presente mais necessário que ela pôde comprar. Miguel correu para abraçá-la. "Mamãe!" Ele era pequeno para a idade, mas o abraço era forte. Teresa beijou o topo da cabeça dele, sentindo o cheiro de shampoo barato e amor incondicional. "Parabéns, meu amor. Desculpe a demora." Eles cantaram parabéns baixinho, para não incomodar os vizinhos. A luz da vela iluminava o rosto pálido de Miguel. Ele fechou os olhos com força antes de soprar. "O que você pediu?" Teresa perguntou, sorrindo com tristeza. "Pedi para você não precisar trabalhar tanto na chuva." Ele respondeu com a sinceridade brutal das crianças. O coração de Teresa se partiu em 1000 pedaços silenciosos. Antes que ela pudesse responder, batidas violentas soaram na porta. Não era uma visita amigável. Teresa sabia quem era antes mesmo de abrir. O pai dela, um homem oportunista que aparecia apenas quando precisava de dinheiro, e Helena, sua irmã mais nova. Helena entrou sem pedir licença, arrastando Rafael, seu filho, pela mão. Rafael tinha a mesma idade de Miguel, nascido apenas alguns dias depois, mas criado com mimos que Helena não podia pagar. "O que vocês querem aqui?" Teresa perguntou, a voz endurecendo. Ela se colocou entre eles e Miguel, instinto protetor ativado. "Precisamos de um lugar para ficar", disse o pai, jogando-se no sofá poído. "Devemos dinheiro a um agiota. Ele disse que ia cobrar hoje. A gente precisa sumir por uns dias." Helena olhou em volta com nojo. "Não é o ideal, mas serve", disse a irmã com inveja e desprezo. Teresa sentiu o sangue ferver. "Saiam da minha casa." O pai tentou se levantar, impor uma autoridade que não tinha.
Eu sou seu pai, Teresa. Você deixou de ser meu pai quando abandonou minha mãe doente para fugir com a mãe da Helena. Ela respondeu, a mágoa antiga virando combustível. Ela foi até a cozinha, pegou uma vassoura, a única arma que tinha, e apontou para a porta. Fora! Agora! Não vou deixar vocês trazerem problemas de agiota para perto do meu filho. Houve gritos, empurrões, mas a fúria de uma mãe cansada é uma força da natureza. Ela os expulsou e trancou a porta, encostando a testa na madeira, tremendo. Do outro lado da cidade, na cobertura de vidro, Lorenzo ainda estava sentado em sua cadeira de couro. O café já havia secado, mas a mancha permanecia. Ele olhava para o horizonte iluminado da cidade, mas não via os prédios. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Um homem do seu nível precisa de herdeiros. Ele fechou os olhos e, contra sua vontade, a lembrança daquela noite na boate voltou. Não a entregadora desastrada de hoje, mas a mulher de 6 anos atrás. A única que despertou nele algo além do desejo carnal. Ele nunca havia esquecido. O que Teresa nunca soube é que dias depois daquela noite, ele mandou investigar. Seus homens descobriram onde ela morava. Descobriram que pouco tempo depois, ela estava grávida. Quando o relatório chegou à mesa dele, anos atrás, a reação de Lorenzo foi puramente lógica e fria. Não é meu. Ela nunca o procurou, nunca pediu dinheiro, nunca tentou contato. Na cabeça paranoica de um mafioso, isso só podia significar que o filho era de outro. Ele deixou o assunto morrer, enterrou a possibilidade. Mas agora, com a pressão da mãe e o vazio existencial de sua vida de crimes, a dúvida voltou como um veneno lento. Ele abriu a gaveta trancada de sua mesa. Lá dentro, um arquivo amarelo, intocado há anos. Ele abriu a pasta. O nome dela, Teresa Parks. O endereço antigo. Anotações dos seguranças. Ele leu em silêncio, o rosto impassível, mas a mente trabalhando a 1000 por hora. Ele precisava ter certeza. Absoluta. Ele apertou o botão do intercomunicador. Preparem o carro e tragam a equipe. Vamos fazer uma visita. A chuva lá fora havia diminuído para uma garoa fina e irritante, mas a tensão dentro do corredor do prédio antigo era palpável. O ar cheirava a mofo e desinfetante barato. O pai de Teresa ajeitava a camisa amarrotada, resmungando palavrões baixinho, enquanto Helena segurava a mão de Rafael com força excessiva, os olhos faiscando de raiva pela expulsão humilhante que acabaram de sofrer. Eles caminhavam em direção ao elevador, planejando a próxima cartada, a próxima vítima para sugar. Mas quando as portas de metal se abriram, não encontraram o vazio. Encontraram uma muralha de ternos pretos. No centro, como um rei cercado por peões, estava Lorenzo De Luca. A presença dele sugou todo o oxigênio do corredor estreito. Lorenzo deu um passo à frente. O couro dos seus sapatos italianos fez um som seco contra o piso encardido. Ele não olhou para a sujeira nas paredes ou para as lâmpadas queimadas. Seus olhos, escuros e impenetráveis, varreram as 3 figuras à sua frente com a precisão de um predador analisando presas. Ele segurava o arquivo amarelo em uma das mãos. Aqui mora uma mulher chamada Teresa Parks. A voz de Lorenzo era grave, controlada, mas carregava uma autoridade que fez o pai de Helena engolir em seco e recuar um passo. Os seguranças atrás de Lorenzo mantinham as mãos próximas aos coldres, imóveis como estátuas. O coração de Helena disparou. Ela olhou para o homem à sua frente. O terno, o relógio no pulso que valia mais que aquele prédio inteiro, a postura de poder absoluto. O cérebro dela, treinado na malandragem e na inveja, trabalhou rápido. Ela se lembrou instantaneamente da história que Teresa contou anos atrás, bêbada de sono e tristeza sobre o homem da boate, o homem rico que sumiu. Helena olhou para o próprio filho, Rafael. 6 anos.
A mesma idade do filho de Teresa. O mesmo dia de aniversário. A conta fechou na cabeça dela em segundos. Era uma oportunidade de ouro, talvez a única da vida. Antes que o pai pudesse abrir a boca e estragar tudo com sua estupidez habitual, Helena soltou a mão de Rafael e deu um passo à frente, erguendo o queixo. Ela alisou o vestido, mudando a expressão de raiva para uma de vulnerabilidade calculada. "Sou eu", disse ela. A mentira saiu suave, como se fosse verdade há anos. Lorenzo a encarou. Ele não viu a semelhança física imediata com a mulher de suas memórias. Mas 6 anos mudam as pessoas. A vida dura muda as pessoas. E a mulher na frente dele parecia ter endurecido. Ele estreitou os olhos, buscando qualquer sinal de fraude, mas o desejo de encontrar um herdeiro nublava seu julgamento crítico naquele momento. 6 anos atrás, disse ele, testando-a. Uma boate no centro, luzes azuis. Helena manteve o contato visual, o coração batendo na garganta. Teresa havia descrito aquela noite com detalhes dolorosos. "Eu lembro", ela sussurrou, fingindo emoção. "Você foi embora antes que eu acordasse." Lorenzo assentiu, uma confirmação silenciosa. Ele olhou para o menino ao lado dela. Rafael, assustado com os homens grandes, escondeu-se atrás da perna da mãe. Lorenzo procurou traços seus no rosto da criança. Cabelos escuros, olhos castanhos. Podia ser. A biologia não era uma ciência exata no primeiro olhar, mas a possibilidade estava ali, viva e respirando. "Eu menti naquela época", Helena continuou, jogando a cartada final. Ela puxou Rafael levemente para frente. "Esse menino, ele é seu." O pai dela, percebendo a jogada da filha e sentindo o cheiro de dinheiro no ar, assentiu freneticamente atrás dela. "É verdade, senhor. Minha filha criou o menino sozinha, com muita luta." Lorenzo observou Rafael por alguns segundos intermináveis. Ele não sentiu o amor paternal instantâneo que os filmes prometem. Sentiu apenas o peso da responsabilidade e o alívio de um legado salvo. Ele não precisava amar a criança agora. Precisava apenas garanti-la. "Vocês vêm comigo", ordenou ele, virando as costas e entrando no elevador. Não foi um convite. Helena sentiu uma onda de triunfo percorrer seu corpo. Ela segurou a mão de Rafael novamente, apertando-a com força. Enquanto entravam no elevador, deixando para trás o corredor sujo e a verdadeira Teresa, trancada em seu apartamento a poucos metros dali, Helena se inclinou para o ouvido do filho. "Fica quieto e sorri", ela sussurrou, os olhos brilhando com a promessa de riqueza. A porta do elevador se fechou, selando o destino deles e a grande mentira. Enquanto isso, no apartamento simples de número 402, a realidade era outra. Teresa ajudava o verdadeiro filho, Miguel, a cortar o bolo pequeno de chocolate. A vela já havia derretido pela metade sobre a cobertura simples. Não havia seguranças, nem ternos italianos, apenas o calor abafado de um cômodo pequeno e o amor imenso de uma mãe exausta. Miguel segurava o pratinho de plástico como se fosse de porcelana. Ele comeu um pedaço devagar, saboreando o açúcar que era raro naquela casa. Depois, olhou para a mãe com seus olhos grandes e inteligentes. A crise de asma havia passado, mas a respiração dele ainda era um chiado leve no silêncio da noite. "Mãe", ele chamou baixinho. Teresa acariciou o rosto dele, afastando o cabelo da testa suada. "Oi, meu amor. Aquele homem hoje, ele foi malvado com você?" Miguel perguntou. Ele tinha ouvido a história da entrega, mesmo Teresa tentando esconder. Teresa forçou um sorriso, segurando o choro que ameaçava vir. "Não, querido, ele é apenas um homem importante que estava nervoso. O mundo lá fora é difícil, Miguel, mas aqui dentro..." Ela beijou a testa dele. "Aqui dentro, a gente se protege." Nos dias seguintes, a vida de Helena se transformou em um conto de fadas distorcido.
A mansão dos De Luca era uma fortaleza de mármore e vidro, cercada por muros altos e seguranças armados. Rafael, deslumbrado, corria pelos corredores largos, tocando em vasos que custavam mais do que a vida inteira de trabalho de sua tia. Lorenzo não demonstrava afeto. Ele observava seu filho e a mãe dele como quem observa investimentos de alto risco. Ele providenciou tudo: roupas de grife, brinquedos importados, os melhores médicos, mas mantinha a distância. Havia algo na atitude de Helena. Um deslumbramento excessivo, uma falta de dignidade silenciosa, que o incomodava, embora ele não conseguisse identificar o porquê. Helena, por sua vez, agia como se tivesse nascido para aquilo. Tratava os empregados com arrogância e gastava o cartão de crédito ilimitado que Lorenzo lhe dera como se não houvesse amanhã. Ela sabia que estava pisando em ovos, mas a ganância a deixava cega para o perigo real de enganar um homem como Lorenzo De Luca. Enquanto a irmã vivia a mentira, a verdade batia à porta de Teresa de outra forma. O celular dela tocou cedo, numa manhã cinzenta de terça-feira. Ela estava preparando o café ralo, calculando se o dinheiro daria para o aluguel do próximo mês. O número era desconhecido. Alô, senhora Teresa Parks? Uma voz feminina e profissional soou do outro lado. Sou eu, respondeu Teresa, limpando as mãos no avental. Aqui é do setor de recrutamento da Holding De Luca em Associados. Temos uma boa notícia. Seu perfil foi analisado pelo nosso sistema de vagas urgentes e a senhora foi aprovada para a posição de secretária particular de um dos nossos executivos. Teresa ficou em silêncio, atordoada. Ela havia enviado currículos para todos os lugares possíveis meses atrás, mas nunca esperou resposta de uma empresa daquele porte. O salário oferecido era 3 vezes o que ela ganhava como entregadora. Era a salvação. Mas então, a realidade a atingiu. Miguel. As férias escolares ainda não tinham acabado. Ela não tinha dinheiro para uma babá. E depois da briga, deixar com o pai ou a irmã estava fora de cogitação. O medo de perder a oportunidade travou sua garganta. Eu agradeço muito, Teresa gaguejou. Mas posso fazer uma pergunta honesta? Claro, respondeu a recrutadora com um tom impaciente. Meu filho tem 6 anos e sofre de asma severa. As aulas só voltam semana que vem e eu não tenho com quem deixá-lo. Eu sou muito trabalhadora, não vou decepcionar, mas posso levá-lo comigo nesses primeiros dias? Ele é quieto, leva os brinquedos dele, não vai atrapalhar. Houve um silêncio longo na linha. Teresa prendeu a respiração, fechando os olhos, rezando para todos os santos que conhecia. Do outro lado, a recrutadora colocou a chamada em espera e consultou o executivo responsável. Segundos que pareceram horas. A voz voltou. O executivo autorizou, mas sob condição de que o trabalho não seja afetado. Esteja aqui às 8 horas em ponto. Teresa soltou o ar, as lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Muito obrigada. Eu estarei lá. Obrigada. Na manhã seguinte, Teresa vestiu sua melhor roupa. Uma calça social preta antiga, mas bem passada, e uma camisa branca simples. Miguel estava de banho tomado, mochila nas costas com seus cadernos de desenho e a bombinha de asma no bolso lateral. Eles pegaram 2 ônibus para chegar ao centro financeiro. O prédio da Holding De Luca era imponente. Vidro espelhado que tocava as nuvens, mármore no chão que brilhava tanto que parecia água. Miguel segurou a mão da mãe com força, impressionado. É um castelo, mãe? Quase isso, filho. Comporte-se, tá bom? Eles passaram pela segurança, pegaram o crachá provisório e subiram até o último andar. O elevador era rápido e silencioso, muito diferente daquele que parou 6 anos atrás. Quando as portas se abriram, Teresa viu um saguão luxuoso e uma mesa de secretária vazia esperando por ela. Você fica aqui nessa salinha de apoio, desenhando, tá bom, Miguel? A mamãe vai trabalhar logo ali.
Ela sussurrou, acomodando o menino em um sofá de couro confortável, numa antessala. Teresa foi até sua mesa e começou a organizar as coisas, nervosa. O computador era de última geração. Ela estava concentrada, lendo as instruções deixadas, quando ouviu o som de outro elevador privativo se abrindo no fundo do corredor. Passos firmes. Uma aura pesada se aproximando. Ela se levantou para cumprimentar o novo chefe. Ajeitou a saia, respirou fundo e ergueu o rosto com seu melhor sorriso profissional. Um homem saiu das sombras do corredor, falando baixo ao telefone, dispensando os seguranças com um gesto de mão. Terno impecável, postura dominante, cabelos penteados para trás. Ele desligou o telefone e olhou para frente, encontrando a nova secretária. O corpo de Teresa travou. O sorriso morreu nos lábios. O sangue drenou de seu rosto. Não era apenas um executivo qualquer. Era ele, o homem da entrega. O homem em cuja calça ela havia derramado café dias antes. O homem que mandou os seguranças atirarem da sala como se ela fosse lixo. Lorenzo parou abruptamente. Os olhos de aço dele se fixaram nela. Ele a reconheceu imediatamente. A entregadora desastrada. A mulher que teve a audácia de tocá-lo. O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Você, Lorenzo murmurou, a voz carregada de descrença e uma irritação fria. Teresa sentiu as pernas tremerem. Ela olhou para a porta da antessala onde Miguel estava, a poucos metros dali. O destino não estava apenas brincando com ela. Estava pregando uma peça cruel. O homem que ela tentou esquecer por 6 anos, o homem que a humilhou na semana passada, agora era o dono do seu futuro. Senhor, ela tentou falar, a voz falhando. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, exalando poder e perigo. O que você está fazendo na minha empresa? Antes que ela pudesse responder, uma tosse seca veio da antessala. A tosse de Miguel. O olhar de Lorenzo desviou de Teresa para a porta entreaberta de onde vinha o som. A tosse de Miguel rompeu o silêncio tenso do escritório como um vidro estilhaçado. Não era uma tosse comum, era o som arrastado e seco de quem conhece a falta de ar desde o berço. Lorenzo desviou o olhar da mulher à sua frente para a porta entreaberta. Seus olhos, acostumados a detectar ameaças em becos escuros e negociações milionárias, estreitaram-se diante daquela pequena interrupção doméstica. Criança? A pergunta de Lorenzo não foi um grito, mas o tom era mais cortante do que se fosse. Ele voltou a encarar Teresa. Você trouxe uma criança para a minha empresa? Para o meu andar? A acusação estava implícita. Ele via a presença do menino não como uma necessidade materna, mas como uma invasão de seu santuário de controle e silêncio. Teresa sentiu o suor frio escorrer pelas costas. O emprego que nem tinha começado direito estava por um fio. Ela deu um passo à frente, instinto de proteção misturado com desespero profissional. Senhor De Luca, por favor, o RH autorizou. É temporário. Ele não tem com quem ficar. As aulas só voltam semana que vem. Ela falava rápido, as palavras atropelando-se. Ele é quieto. O senhor nem vai notar que ele está ali. Eu preciso desse emprego. Eu sou boa no que faço. O senhor viu. Eu cheguei cedo. Organizei a agenda que estava um caos. Por favor. Havia dignidade no pedido dela, não súplica patética. Ela o olhava nos olhos, apesar do medo. Lorenzo a analisou. Ele se lembrou da eficiência com que ela havia limpado a calça dele dias atrás, mesmo sob humilhação. Lembrou-se de como os papéis em sua mesa, geralmente uma bagunça que suas antigas secretárias temiam tocar, estavam perfeitamente alinhados agora. Ele precisava de ordem. E aquela mulher, apesar do café derramado no passado, exalava uma competência desesperada. Ele bufou, virando as costas e caminhando até sua cadeira imponente. Um ruído.
Ele levantou um dedo sem olhar para ela. Se eu ouvir um único ruído, um choro, ou se vir brinquedos espalhados pelo meu chão de mármore, você sai, e dessa vez, sem volta. Teresa soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Obrigada, senhor. Não vai se arrepender. Ela correu para a antessala, verificou Miguel, que já estava desenhando novamente, alheio ao perigo que acabara de passar, e voltou para sua mesa. O pacto silencioso estava selado. Ela venderia sua alma em trabalho e ele toleraria a existência dela. Você conseguiria trabalhar sob essa pressão, sabendo que o mínimo erro custaria o sustento do seu filho. Os dias seguintes se arrastaram em uma rotina de tensão e eficiência. Teresa era uma máquina. Ela antecipava os pedidos de Lorenzo antes mesmo que ele os formulasse. Café preto, sem açúcar, na temperatura exata às 10 horas. Relatórios financeiros organizados por prioridade de risco. Ela aprendeu a ler os silêncios dele, a saber quando ele queria ficar sozinho e quando precisava de alguém para descontar a frustração do submundo. Lorenzo, contra sua própria vontade, começou a notar. Ele observava por cima das telas de seus monitores a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Notava como ela verificava o filho a cada 30 minutos, com um amor discreto que ele, ironicamente, nunca recebeu da própria mãe. Miguel cumpria sua parte no acordo. O menino era um fantasma. Ficava sentado no sofá da sala de apoio, cercado de livros e carrinhos velhos que trazia de casa. Às vezes, quando Lorenzo passava pelo corredor para ir ao elevador, o menino levantava os olhos. Olhos grandes, escuros. Olhos que incomodavam Lorenzo de uma maneira que ele não conseguia explicar. Não era raiva, era reconhecimento. Como se ele estivesse olhando para um espelho antigo e empoeirado. Naquela manhã de quinta-feira, o ar-condicionado central parecia mais frio que o habitual. Teresa estava imersa em planilhas, digitando freneticamente. Miguel estava na salinha, desenhando heróis com capas vermelhas. Tudo parecia estar sob controle, mas o caos tem o hábito de chegar vestido de seda e salto alto. Do outro lado do saguão monumental, o elevador social se abriu com um ding suave. Helena saiu. Ela não vestia mais roupas de lojas de departamento. Agora usava um vestido de grife que custava $5.000, sapatos de solado vermelho e uma bolsa de couro legítimo pendurada no braço como um troféu. Ela caminhava como se fosse dona do prédio, embora por dentro ainda fosse a mesma mulher insegura e invejosa do subúrbio. Ela tinha vindo fazer uma surpresa para o marido. Queria marcar território, mostrar aos funcionários quem mandava. Um dos seguranças novos, que não conhecia o rosto de todas as autoridades da família, aproximou-se. "Posso ajudar, senhora?" Helena sorriu, um sorriso ensaiado na frente do espelho da mansão. "Sou esposa do senhor De Luca. Vim trazer algo para ele. Pode me dizer se ele está ocupado?" O segurança, treinado para temer o nome De Luca, assentiu imediatamente e apontou para o final do corredor. "A secretária particular pode informar. É aquela mesa ali." Helena agradeceu e começou a caminhar. Mas, ao se aproximar da antessala de vidro, ela parou, congelou. Através da parede transparente, ela viu a silhueta inconfundível. O cabelo preso num coque frouxo, a postura curvada sobre o teclado. Teresa. O pânico atingiu Helena como um soco no estômago. O sangue drenou de seu rosto maquiado. Se Teresa a visse ali, se Teresa visse Lorenzo, se Lorenzo visse as duas irmãs juntas, a semelhança seria inegável. A mentira desmoronaria. A vida de luxo, os jantares, o futuro de Rafael, tudo viraria pó. Helena recuou, escondendo-se atrás de uma pilastra de mármore. O coração batia tão forte que doía. Ela precisava tirar Teresa dali, agora, antes que o inevitável acontecesse.
Ela viu um segurança rondando perto dos elevadores. Um homem com cara de quem tinha dívidas de jogo. Helena reconhecia esse tipo de longe, afinal conviveu com o pai a vida toda. Ela acenou discretamente. O homem se aproximou, confuso. Helena o puxou para um canto cego das câmeras. "Escuta", ela sussurrou, a voz trêmula, mas carregada de malícia. "Você sabe quem eu sou?" O homem assentiu. "A esposa do chefe." "Ótimo. Eu preciso de um favor. E posso garantir que você suba de cargo. Mais dinheiro, mais confiança do meu marido." O segurança engoliu em seco, a ganância brilhando nos olhos. "O que a senhora quer?" Helena olhou para a mesa de Teresa ao longe. "Aquela secretária nova, o filho dela está aqui, não está?" "Está. Na salinha ao lado", confirmou o guarda. Helena sorriu, um sorriso cruel. "Ela não pode continuar aqui. Eu não quero essa mulher perto do meu marido. Ela precisa ir embora hoje, agora." O plano se formou rápido na mente distorcida dela. "O menino é doente, asmático, eu sei disso." Ela tirou um maço de notas da bolsa, dinheiro que roubou da carteira de Lorenzo na noite anterior. "Entre lá quando ela for ao banheiro ou estiver distraída. Pegue a bombinha de ar do menino. Esconda, quebre, suma com aquilo." O segurança arregalou os olhos. "Isso é perigoso, senhora. O moleque pode passar mal." "É só um susto", sibilou Helena. "Ele vai começar a tossir, ela vai se desesperar, vai fazer um escândalo e será demitida por negligência e por trazer criança doente para o trabalho. Ninguém vai se machucar de verdade." O segurança hesitou, olhando para o dinheiro. "Mais perigoso é me desobedecer", ameaçou Helena. "Se você não fizer, eu digo ao Lorenzo que você me desrespeitou." O homem pegou o dinheiro. A sorte estava lançada. Minutos depois, Teresa se levantou para levar um documento à sala de impressões. Foi uma janela de 30 segundos. O segurança deslizou para dentro da antessala. Miguel estava concentrado no desenho. O homem foi rápido, mãos leves de quem já furtou antes. A mochila estava aberta. Ele viu o frasco azul e branco. Pegou-o e o deslizou para o bolso interno do paletó. Saiu antes que Miguel levantasse a cabeça. Teresa voltou, sentou-se e continuou trabalhando. 5 minutos se passaram. 10 minutos. Então, o som começou. Um chiado. Miguel largou o lápis. A mãozinha foi ao peito. O ar não entrava. O aperto nos pulmões, velho conhecido, chegou com força total. Ele tentou puxar o ar, mas a traqueia parecia um canudo entupido. Ele se levantou, cambaleando, e foi até a mochila. Revirou o bolso lateral. Vazio. Abriu o zíper principal. Cadernos, lápis, um boneco velho. Nada do remédio. O pânico da asfixia é primitivo. O rosto dele começou a ficar vermelho, depois pálido. As pontas dos dedos arroxeadas. "Mamãe!" O grito saiu como um sussurro estrangulado. Ele caminhou até a porta de vidro, batendo nela com a mão fraca. Teresa ouviu o baque surdo. Quando olhou, viu o filho apoiado no vidro, boca aberta, puxando o ar que não vinha. Ela largou tudo. A cadeira caiu para trás com estrondo. "Miguel!" Ela correu, abriu a porta e o segurou antes que ele caísse. "Calma, filho, calma. Onde está a bombinha?" Ela pegou a mochila, virou-a de cabeça para baixo no chão. Lápis rolaram pelo mármore. Nada. "Onde você pôs? Onde está?" O desespero tomou conta. Teresa sabia que aquela crise era forte. O peito do menino subia e descia freneticamente, mas sem eficácia. "Alguém me ajuda! Por favor!" Ela gritou, a voz ecoando pelo andar corporativo silencioso. "Meu filho não está respirando." O segurança corrupto se aproximou, fingindo impaciência, seguindo o roteiro de Helena. "Que gritaria é essa? Isso aqui é um escritório, senhora. A criança não devia estar aqui. Ele precisa do remédio." Teresa chorava, abraçando Miguel, tentando passar ar para ele. "Sumiu! Estava na mochila."
Miguel, quase sem forças, com a visão turva, apontou. O dedinho trêmulo mirou o segurança. Crianças veem o que adultos ignoram. Ele tinha visto o vulto. O segurança recuou, nervoso. Com um movimento brusco, o paletó dele abriu levemente. O frasco branco e azul estava mal acomodado no bolso interno. Teresa viu. O instinto de mãe é mais rápido que o pensamento lógico. Por que você está com o remédio do meu filho? Ela rugiu, avançando. O segurança tentou recuar. Está enganada, sua louca. Não estou! Ela se jogou contra ele, enfiando a mão no bolso dele. Na luta corporal, o frasco caiu. O vidro bateu no mármore duro. Crack! O som foi definitivo. O medicamento líquido vazou pelo chão polido. Inútil. Teresa olhou para o remédio destruído, depois para o filho que já estava ficando com os lábios azuis. Ela soltou um grito de dor pura. Animal. A porta do escritório principal se abriu com violência. Lorenzo De Luca apareceu. A expressão dele era de fúria absoluta pela interrupção. O que diabos está acontecendo aqui? Mas então seus olhos baixaram. Ele viu o remédio quebrado, viu o segurança pálido, viu Teresa soluçando no chão e viu o menino. Miguel estava deitado, os olhos virando, o peito imóvel. Tudo mudou. A máscara de chefe da máfia caiu. O homem frio desapareceu. Lorenzo não viu um incômodo. Ele viu uma vida se esvaindo sob sua responsabilidade. Ele correu, não caminhou. Correu. Caiu de joelhos ao lado de Miguel, ignorando o terno de $3.000 no chão. O que ele tem? Perguntou a voz firme, sem pânico, a voz de um general em campo de batalha. Asma. Ele precisa. O remédio quebrou. Teresa soluçava. Lorenzo olhou para o menino. Pegou o pulso fino, fraco. Ele se virou para os outros seguranças que chegaram. Chamem o Dr. Rossi. Agora, digam que é código vermelho. Ele tem 3 minutos para estar aqui ou eu mato ele. Ele voltou-se para Miguel. Ei, garoto, olha para mim. Lorenzo segurou o rosto do menino com as 2 mãos grandes. Não feche os olhos. Lute. Você me ouviu? Lute. Ele ergueu o menino nos braços. O corpo de Miguel parecia pequeno demais contra o peito largo de Lorenzo. Ele o levou para dentro de sua sala, colocando-o no sofá de couro. Abra a janela! Ele ordenou a Teresa. Ele precisa de ar fresco, longe desse ar condicionado viciado. Teresa obedeceu, as mãos tremendo. O vento da cidade entrou. Lorenzo desabotoou a camisa do menino, tentando facilitar a respiração. Ele segurava a mão de Miguel, apertando-a ritmicamente. Fica aqui, fica comigo. Pela primeira vez em anos, o coração de gelo de Lorenzo batia descompassado. Não por ele, por aquele menino desconhecido. Por que Lorenzo se importa tanto? Será que o sangue fala mais alto mesmo antes da verdade aparecer? O médico chegou em tempo recorde, entrando com uma maleta de emergência, injeção de adrenalina, máscara de oxigênio portátil. O som sibilante da respiração de Miguel foi lentamente substituído por um ritmo mais calmo, embora fraco. A cor voltou ao rosto dele. Lorenzo estava encostado na parede, observando tudo, os braços cruzados, mas os nós dos dedos estavam brancos de tensão. Quando o médico fez sinal de positivo, indicando que o perigo imediato havia passado, Lorenzo soltou o ar. E então, a atmosfera na sala mudou de emergência médica para tribunal de execução. A temperatura caiu 10 graus. Lorenzo caminhou até a porta da sala, onde o segurança corrupto estava sendo segurado por 2 colegas. Teresa estava sentada no chão, segurando a mão de Miguel, exausta. Lorenzo parou na frente do segurança. Ele era mais alto, mais forte e infinitamente mais perigoso. Agora eu quero explicações, disse ele num sussurro mortal, porque o remédio de uma criança estava no seu bolso. O segurança tremia como vara verde. Ele olhou para os lados, procurando uma saída.
Mas não havia. Mentir para Lorenzo De Luca era assinar a certidão de óbito, mas entregar a esposa do chefe também era. Teresa se levantou, a fúria materna superando o medo do chefe. Ele roubou! Ele pegou da mochila! Eu vi caindo do bolso dele! Lorenzo estendeu a mão para o segurança, esperando. O homem não tinha defesa. O vidro quebrado no corredor era a prova. Quem mandou você fazer isso? Lorenzo perguntou. Ele sabia que aquele homem não tinha motivos para atacar uma secretária e seu filho. Alguém estava por trás. O segurança começou a chorar. Um homem adulto, armado, chorando de medo. Foi a senhora... Que senhora? Lorenzo gritou, perdendo a paciência. A esposa do senhor. Silêncio absoluto. Até o médico parou de mexer nos equipamentos. Teresa levantou a cabeça confusa. Esposa? Ela não sabia o nome da esposa dele. Ela esteve aqui hoje? Lorenzo perguntou, a voz fria como o Ártico. Sim, senhor. Ela disse que a secretária tinha que ir embora, que era para sumir com o remédio para ela ser demitida. Lorenzo fechou os olhos por um segundo. A imagem de seu filho, Rafael, na mansão veio à mente. E agora, a imagem desse menino quase morto no sofá. A crueldade do ato o enojou. Atacar uma criança para proteger território? Isso não era coisa de mafioso, era coisa de covarde. Tirem ele daqui, Lorenzo ordenou apontando para o segurança. E garantam que ele nunca mais consiga emprego nem para limpar banheiros nesta cidade. Os guardas arrastaram o homem para fora. Lorenzo se virou para Teresa. Ela estava encolhida, acariciando o cabelo de Miguel. Ela esperava ser demitida, esperava a culpa. Lorenzo se abaixou, ficando na altura dela. Você não precisa se preocupar, disse ele. O tom era diferente, havia respeito. Isso não vai acontecer de novo. Ninguém toca em vocês dentro do meu prédio, entendeu? Teresa olhou nos olhos dele e viu algo que nunca esperou ver num homem como aquele. Proteção. Obrigada, senhor. Enquanto isso, Helena, vendo que o plano falhou e a ambulância, que nem foi usada, tinha chegado na portaria, fugiu de volta para a mansão. O terror de ser descoberta consumindo suas entranhas. Mas ela não sabia que o segurança tinha falado. Horas mais tarde, a noite caiu. Teresa e Miguel já tinham ido embora, levados para casa pelo motorista particular de Lorenzo, uma ordem que não aceitou recusa. Lorenzo entrou em casa. A mansão estava silenciosa. Ele foi direto para o quarto. Helena estava na penteadeira, fingindo escovar os cabelos, as mãos trêmulas. Ele entrou e fechou a porta. O som da fechadura foi como um tiro. Eu sei o que você fez, disse ele. Não gritou. Não precisava. Helena deixou a escova cair. Ela se virou, tentando negar, mas o olhar dele a paralisou. Lorenzo, Ela mudou a estratégia. Jogou-se aos pés dele, chorando lágrimas falsas. Eu fui fazer uma surpresa. Quando vi aquela secretária, ela é bonita, jovem. Eu tive ciúmes. Tive medo de te perder. Eu sou sua esposa. Eu amo você. Ela abraçou as pernas dele. Eu não queria machucar o menino, juro. Só queria que ela fosse embora. Lorenzo a olhou de cima. Desprezo. Era isso que ele sentia. Ciúmes era uma fraqueza. Atacar crianças era uma abominação. Ele se soltou do abraço dela com um movimento brusco. Ciúmes. Ele repetiu com nojo. Nunca mais se meta com meus funcionários. Nunca mais pise na minha empresa sem ser convidada. Ele se inclinou, segurando o queixo dela com força, obrigando-a a olhar para ele. Se você fizer algo parecido de novo, se colocar em risco qualquer pessoa sob minha proteção... Ele não completou a frase. A ameaça silenciosa era pior do que qualquer promessa de violência. Você vai se arrepender de ter me conhecido. Ele a soltou e saiu do quarto, indo dormir no escritório.
Helena ficou no chão, tremendo. Ela tinha sobrevivido por pouco, mas a semente do ódio contra Teresa agora tinha raízes profundas. Ela não iria parar. A guerra tinha apenas começado. A manhã seguinte amanheceu com um sol pálido, filtrado pela poluição da cidade. Mas para Teresa, o dia parecia carregar o peso de uma tempestade iminente. Ela caminhava em direção ao prédio espelhado da Holding de Luca, segurando a mão de Miguel com um pouco mais de força do que o necessário. O menino, ainda com o peito chiando levemente, olhava para cima, sentindo a tensão vibrar no braço da mãe. Na cabeça de Teresa, o cenário era claro: demissão. Ninguém causava uma cena no andar da presidência, quebrava remédios no chão de mármore e envolvia a esposa do chefe em um escândalo sem pagar o preço. Ela já havia preparado o discurso mentalmente, pedindo ao menos uma carta de recomendação, implorando para que não manchassem sua carteira de trabalho. Assim que ela passou pela porta giratória, a atmosfera mudou. Os seguranças da portaria, que antes a olhavam com desdém, agora desviavam o olhar ou cumprimentavam com um aceno respeitoso e temeroso. A fofoca no prédio corria rápido. Quem mexia com a nova secretária enfrentava a ira do lobo. Mas Teresa, humilde demais para perceber seu novo status, interpretou o silêncio como condenação. Ela mal havia sentado em sua cadeira quando a sombra de um dos chefes de segurança caiu sobre sua mesa. "Senhora Parks, o Sr. De Luca quer vê-la. Agora." O coração dela deu um salto doloroso contra as costelas. Ela olhou para Miguel, que estava sentado no sofá da antessala, organizando seus lápis de cor. "Fique quieto, filho. A mamãe já volta." Teresa entrou na sala de Lorenzo como quem entra no corredor da morte. O escritório estava na penumbra habitual, as cortinas semi-fechadas. Lorenzo estava de pé, olhando para a cidade lá embaixo, uma xícara de café fumegante na mão. Ele não se virou imediatamente. A postura dele exalava poder, mas havia uma rigidez nos ombros que não estava lá antes. "Sente-se", disse ele, a voz grave preenchendo o espaço. Teresa obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira, as mãos suadas apertando a própria saia. "Senhor, sobre ontem, eu sinto muito. Eu entendo se o senhor quiser me desligar, mas, por favor, eu preciso..." Lorenzo girou nos calcanhares, interrompendo-a com um gesto seco de mão. "Ninguém vai ser demitido, Teresa." O uso do primeiro nome dela, pronunciado com aquele sotaque rouco e dominante, fez um arrepio percorrer a espinha dela. Não era íntimo, mas era pessoal. Ele caminhou até a mesa e pegou uma pasta de veludo azul. "O que aconteceu ontem foi inaceitável. Foi um erro de segurança e..." Ele hesitou por uma fração de segundo, os olhos escurecendo. "Uma falha de julgamento da minha esposa. Ela sofre de crises de ciúmes infundadas. Isso não é problema seu, e eu já garanti que não se repetirá." Teresa piscou, atordoada. O homem mais poderoso da cidade estava se justificando para ela. Lorenzo empurrou a pasta na direção dela. Como forma de reparação pelo susto e pelo risco que seu filho correu, a empresa vai custear todo o tratamento de asma dele. Contratei o melhor pneumologista pediátrico do estado. Tudo pago. Consultas, remédios, internações, se necessário, vitalício. Teresa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Aquilo não era um benefício trabalhista, era um milagre. Era a diferença entre a vida e a morte de Miguel nos invernos úmidos. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela se levantou, as pernas tremendo. "Senhor, eu não sei o que dizer. O senhor não precisa fazer isso. Foi um acidente." "Eu não estou perguntando se você aceita", cortou ele. O tom voltando a ser o do mafioso que não aceita recusas. "Eu estou informando. A saúde do menino agora é problema meu também. Eu não gosto de dívidas, Teresa. E eu senti que falhei com ele ontem dentro da minha própria casa." Ele contornou a mesa e parou na frente dela.
A proximidade era avassaladora. Ele cheirava a tabaco caro, café e perigo. "Me diga uma coisa", ele começou, mudando o tom para algo quase casual, embora seus olhos estivessem fixos nela como lasers. "O que um menino da idade dele gosta de ganhar de aniversário?" Teresa franziu a testa, confusa com a mudança brusca de assunto. "Aniversário? Bem, brinquedos de heróis, eu acho. Ele adora desenhar o Homem-Aranha. Mas por que a pergunta?" Lorenzo enfiou as mãos nos bolsos da calça social, olhando para o nada por um instante. Havia uma melancolia estranha em sua expressão, algo que humanizava o monstro. "Meu filho tem a mesma idade que o seu, Rafael. Ele fez aniversário há poucos dias. E eu não consegui comprar nada para ele." Teresa sorriu de leve, um sorriso genuíno de mãe para pai. "Que coincidência, senhor. Miguel também fez aniversário semana passada, no dia 12. O corpo de Lorenzo congelou. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Ele virou o rosto lentamente para ela. "Dia 12? Ele repetiu, baixo. "Sim", confirmou Teresa, sem perceber o terreno minado onde pisava. "Foi uma terça-feira chuvosa." Lorenzo sentiu um zumbido nos ouvidos. O dia exato. O mesmo dia em que Rafael nasceu. Ou melhor, o dia em que Helena disse que Rafael nasceu. Ele olhou para Teresa, realmente olhou, dissecando cada traço do rosto dela. A boca, os olhos, a determinação silenciosa. "Muitas coincidências", murmurou ele, a mente de estrategista conectando pontos que ele preferia manter separados. "Você tem o mesmo nome e sobrenome de solteira da minha esposa, e os filhos nasceram no mesmo dia." Teresa riu, nervosa, tentando quebrar a tensão. "Parks é um sobrenome comum, senhor. E, bem, muita gente nasce no mesmo dia. O mundo é pequeno." "O meu mundo não é pequeno, Teresa", respondeu ele, enigmático e sombrio. "O meu mundo é minúsculo, e eu não acredito em coincidências." Ele a dispensou com um aceno de cabeça. "Volte ao trabalho. O médico ligará para você em 1 hora." Teresa saiu da sala sentindo-se tonta, como se tivesse acabado de sair de uma montanha-russa. Lorenzo permaneceu ali, imóvel. A dúvida, que antes era uma semente, agora era uma árvore com raízes venenosas crescendo em seu peito. Ele precisava ver, ele precisava saber. Os dias passaram. A rotina se estabeleceu, mas a tensão subterrânea crescia. Helena, banida da empresa, roía as unhas na mansão, consumida pela paranoia. Ela sabia que tinha falhado. Sabia que Lorenzo estava desconfiado. E como um animal encurralado, decidiu que a melhor defesa era o ataque psicológico. Era sábado à tarde. Teresa estava em seu apartamento modesto, aproveitando a folga para lavar roupas. Miguel estava no tapete da sala, brincando com seus bonecos desgastados, heróis sem capa e carrinhos sem rodas. A campainha tocou. Teresa secou as mãos e foi atender, esperando ser o síndico ou alguma conta. Ao abrir a porta, o ar escapou de seus pulmões. Helena estava lá, impecável, cabelos escovados, maquiagem perfeita, segurando a mão de Rafael. O contraste entre as duas irmãs era brutal. Uma exalava dinheiro e arrogância, a outra, cansaço e dignidade. "O que você quer aqui?" Teresa perguntou, bloqueando a entrada com o corpo. "Já não basta o que você e o papai fizeram na semana passada?" Helena sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ela empurrou a porta com o ombro, entrando sem convite. "Vim em paz, maninha. Vim mostrar ao meu sobrinho o que o sucesso parece." Ela olhou para Rafael e fez um gesto com a cabeça. "Mostre a ele, filho." Rafael, inocente e alheio à maldade da mãe, ergueu o brinquedo que segurava. Era uma caixa enorme,
Um boneco do Homem-Aranha, edição de colecionador eletrônico, que falava e soltava teias de verdade. Algo que custava mais que o aluguel de Teresa. "Olha o que meu pai me deu", disse Rafael, orgulhoso. A frase, claramente ensaiada por Helena, saiu mecânica da boca da criança. Miguel se levantou, os olhos brilhando ao ver o brinquedo, mas logo baixou a cabeça, segurando seu boneco velho contra o peito. A humilhação infantil é uma das dores mais puras que existem. Teresa sentiu o sangue ferver. "Você veio aqui só para isso? Para humilhar uma criança?" Helena se aproximou de Teresa, baixando a voz para um sussurro venenoso. "Vim para te lembrar do seu lugar, Teresa. Você acha que porque conseguiu um empreguinho de secretária, você é alguém? Saia da minha casa!" Teresa sibilou, tremendo de raiva. "Agora!" Helena riu, satisfeita com a dor que causou. "Vamos, Rafael. Esse lugar cheira a mofo." Ela saiu, batendo a porta. O perfume caro dela ficou no ar, misturado com o cheiro de sabão em pó barato de Teresa. Teresa correu para abraçar Miguel. "Não liga para eles, filho. O seu boneco é muito mais legal porque ele tem as nossas histórias." Miguel assentiu, mas uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto dele. Enquanto isso, na torre da Holding de Luca, o sábado era apenas mais um dia de trabalho para Lorenzo. A mansão vazia e a esposa fútil não o atraíam. Ele preferia o silêncio do poder. Ele estava revisando contratos quando precisou de um arquivo antigo que estava na mesa de Teresa. Ele caminhou até a estação de trabalho dela. Estava tudo impecavelmente organizado, exceto por um pequeno objeto esquecido atrás do monitor. Lorenzo o pegou. Era um frasco novo de remédio para asma. O nome Miguel Parks estava escrito na etiqueta da farmácia. Ele franziu a testa. Era sábado. Se o menino tivesse uma crise no fim de semana e a mãe não tivesse percebido que esqueceu o remédio principal no trabalho, a lembrança do menino sufocando no sofá dele dias atrás voltou com força total. O medo, a fragilidade. "Droga!" praguejou Lorenzo. Ele não pensou, não chamou um motoboy, não chamou um segurança. Aquele instinto protetor, irracional e profundo, tomou conta de novo. "Segurança!" ele chamou pelo rádio. "Consiga o endereço da secretária Teresa Parks no RH. Agora!" Minutos depois ele estava no banco de trás de seu carro blindado, olhando para o endereço no papel. Rua das Camélias, 402. Ele conhecia aquela rua. Ele conhecia aquele número. Um frio percorreu sua nuca. "É o mesmo prédio", ele sussurrou para si mesmo no silêncio do carro. "É o mesmo prédio onde eu busquei Teresa e o menino dias atrás." As peças do quebra-cabeça, antes espalhadas, começaram a se juntar com um clique audível e aterrorizante em sua mente. Mesmo nome e sobrenome. Mesmo dia de nascimento dos filhos. Mesmo endereço. Ela surtou quando viu Teresa na empresa. O carro parou em frente ao prédio desgastado. "Fiquem aqui", ordenou ele aos seguranças. "Eu subo sozinho." Ele precisava ver com os próprios olhos. Se o que ele estava pensando fosse verdade, haveria sangue antes do anoitecer. Lorenzo subiu as escadas, o elevador ainda quebrado, ou talvez ele preferisse o silêncio dos degraus. Ele chegou ao quarto andar. O corredor era estreito e mal iluminado. Ele ouviu vozes, vozes alteradas. Helena ainda não tinha ido embora. Ela estava parada no corredor, esperando o elevador que não vinha, terminando de destilar seu veneno contra a porta fechada de Teresa, gritando para que os vizinhos ouvissem. "Você é uma fracassada, Teresa. Sempre foi, e esse seu filho doente nunca vai ser nada." A porta do apartamento 402 se abriu. Teresa saiu, com a vassoura na mão, exausta de tanta humilhação. "Cala a boca, Helena. Pelo amor de Deus, vá embora." Foi nesse momento que Lorenzo surgiu no topo da escada. O tempo parou.
O corredor congelou. A cena se formou diante dos olhos de Lorenzo como uma pintura barroca de traição e miséria. De um lado, Helena, vestida com as roupas que o dinheiro dele comprou, segurando Rafael. Do outro, Teresa, simples, guerreira, protegendo a porta onde Miguel estava. Lorenzo deu um passo à frente, saindo das sombras. O rosto dele era uma máscara de pedra, mas os olhos queimavam com o fogo do inferno. O que está acontecendo aqui? A pergunta não foi gritada, mas teve o impacto de um trovão. Helena girou o corpo, assustada. Quando viu Lorenzo, a cor sumiu de seu rosto tão rápido que ela parecia um cadáver em pé. O boneco caro caiu da mão de Rafael, fazendo um barulho estrondoso no chão de cimento. Lorenzo, amor, o que você está fazendo aqui? A voz dela falhou, aguda e desesperada. Teresa franziu a testa, a vassoura baixando lentamente. Ela olhou de Helena para o chefe, a confusão nublando seu julgamento. Senhor De Luca, Teresa perguntou, a voz trêmula. O senhor conhece a minha irmã? Lorenzo não respondeu a Teresa. Ele não tirava os olhos de Helena. Ele caminhou lentamente pelo corredor, cada passo ecoando como uma sentença de morte. Ele parou entre as duas mulheres. O cheiro da mentira era insuportável. Ele olhou para Helena. Irmã? Ele repetiu a palavra, saboreando o gosto amargo da traição. Você disse que não tinha família. Disse que criou o menino sozinha, nem seu pai ajudava. Helena começou a tremer incontrolavelmente. Lorenzo, eu posso explicar. Não é o que parece. Calhe a boca, ele disse suave e letal. Cada frase era uma lâmina. Teresa sentiu o estômago revirar. Ela é minha irmã, sim, Teresa afirmou, a voz firme, apesar do choque. E esse menino é meu sobrinho. O silêncio caiu como uma sentença. Helena arregalou os olhos. Não, ela está mentindo. Lorenzo se virou para Teresa pela primeira vez de verdade. Ele viu o rosto dela sem o uniforme. Viu a força, viu a lembrança. Então, a voz dele saiu mais baixa. Se ele não é meu filho... O mundo começou a girar. Teresa entendeu antes mesmo dele terminar a frase. A boate, a noite, o homem rico que nunca deu sobrenome. A vassoura escorregou de sua mão e caiu no chão. Meu Deus! Ela sussurrou. Os olhos se encheram de lágrimas quando encontraram os dele. Era você. Lorenzo ficou imóvel. Você foi a mulher daquela noite. Ele disse, mais como constatação do que pergunta. Teresa assentiu. Eu sou. Ela respirou fundo e deu um passo para o lado. A porta do apartamento ficou totalmente aberta. No sofá simples, abraçando um boneco gasto, Miguel tossia de leve. E aquele menino... A voz de Teresa quebrou. É o seu filho. O impacto foi físico. Lorenzo sentiu o chão desaparecer. Ele olhou para Miguel. O menino levantou os olhos. Os mesmos olhos. O mesmo olhar atento e silencioso. Não havia dúvida, não havia lógica que negasse. Lorenzo caiu de joelhos no corredor sujo. Ignorou Helena gritando. Ignorou o mundo. Ele só via o filho. A verdade finalmente tinha chegado em casa. O silêncio que se seguiu à revelação foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Lorenzo ainda estava de joelhos, o tecido caro da calça absorvendo a sujeira do corredor. Mas ele não sentia nada além do impacto da verdade esmagando seu peito. 6 anos. Ele havia perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola, tudo roubado por uma fraude que ele alimentou dentro de sua própria casa. Helena quebrou o silêncio. O choro dela mudou de desesperado para histérico. Ela se jogou em direção a Lorenzo, agarrando o paletó dele com as unhas bem feitas. Lorenzo, por favor, eu fiz por amor. Eu cuidei do Rafael como se fosse seu. A gente pode consertar isso. A reação de Lorenzo foi instintiva e terrível.
Ele se levantou devagar, arrancando as mãos dela de sua roupa com um movimento seco, como se estivesse tocando em algo contaminado. A expressão dele havia mudado. A dor nos olhos deu lugar a um vazio gélido, aquela face do monstro que o submundo temia. Ele olhou para Helena não como uma esposa, nem como uma mulher, mas como um erro que precisava ser corrigido. Amor? A palavra saiu da boca dele com gosto de cinzas. Você não sabe o que é isso. Você é um parasita, Helena. Você viu sua irmã passar necessidade, viu seu sobrinho doente e escolheu roubar o lugar deles. Ele não gritou. O tom baixo era muito mais assustador. Helena recuou, tropeçando nos próprios pés, esbarrando em Rafael, que chorava abraçado ao boneco caro, sem entender por que o papai estava tão bravo. Lorenzo fez um sinal discreto com a mão. As sombras no final da escada se moveram. 2 seguranças subiram rapidamente, as armas ocultas, mas a postura agressiva evidente. Eles não precisaram de ordens verbais, conheciam o olhar do chefe. Um deles segurou Helena pelo braço, o outro, com mais gentileza, pegou a mão de Rafael. Helena começou a gritar, debatendo-se. Não! Você não pode fazer isso. Eu sou sua esposa perante a lei. Eu tenho direitos. Lorenzo se aproximou dela, o rosto a centímetros do dela. Você cometeu fraude, falsidade ideológica e extorsão. Meus advogados vão anular esse casamento antes que o sol nasça amanhã. E se você ousar abrir a boca sobre a família De Luca para a imprensa ou para a polícia... Ele deixou a ameaça pairar no ar, pesada e definitiva. Suma da minha cidade. Helena foi arrastada para o elevador de serviço, seus gritos ecoando pelo prédio até que as portas se fecharam. Rafael olhou para trás uma última vez, confuso e assustado, antes de desaparecer com a mãe. O corredor voltou ao silêncio. A mentira tinha ido embora. Restava a verdade nua e crua, parada na porta do apartamento 402. Teresa ainda estava estática, segurando a maçaneta como se fosse a única coisa que a mantinha em pé. Ela viu o homem implacável despachar a irmã dela sem piedade. Mas quando Lorenzo se virou para ela, a máscara de fúria desapareceu. O que restou foi um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele olhou para a entrada do apartamento. Posso... Ele não terminou a frase. O homem que invadia reuniões e derrubava impérios estava pedindo permissão para entrar em um apartamento de 2 cômodos no subúrbio. Teresa assentiu devagar, dando passagem. Lorenzo cruzou o umbral. O cheiro de mofo misturado com limpeza e comida simples invadiu suas narinas. Era um cheiro de luta. Ele viu os móveis desgastados, as paredes descascadas, e cada detalhe era uma facada em sua consciência. Ele, que dormia em lençóis de seda egípcia, tinha deixado seu filho viver ali. Miguel estava sentado no sofá, as perninhas balançando, segurando o boneco velho sem um braço. Ele olhou para o homem alto que preenchia a sala pequena. O menino não tinha medo. Havia uma curiosidade inteligente em seus olhos escuros, os mesmos olhos que Lorenzo via no espelho todas as manhãs. Lorenzo se aproximou. Seus joelhos, que nunca se dobravam diante de inimigos, cederam novamente. Ele se agachou na frente da criança, ficando na mesma altura. O terno caro esticou nas costas, mas ele não se importou. "Oi!" disse Lorenzo, a voz falhando, rouca de emoção contida. Miguel inclinou a cabeça. "Você é o chefe da mamãe, o homem bravo." Lorenzo engoliu em seco. "Às vezes eu sou bravo, sim, mas eu não queria ter sido bravo com você." O menino olhou para o brinquedo na mão e depois para Lorenzo. "Aquele menino, o Rafael, ele disse que o pai dele deu um boneco gigante. Você é o pai dele?" A pergunta foi inocente, mas cortante. Teresa, encostada na porta, levou a mão à boca, segurando um soluço. Lorenzo balançou a cabeça negativamente. Ele precisava ser honesto, sem mentiras.
Nunca mais. Não, Miguel, eu me confundi. Achei que fosse, mas não era. Ele respirou fundo, buscando coragem onde não tinha. Eu deveria ter estado aqui antes. Eu queria ter te conhecido antes. Miguel franziu a testa, processando a informação com a lógica simples das crianças. Você sumiu? A pergunta atingiu Lorenzo como um tiro no peito. Você sumiu? Era a acusação de uma vida inteira de ausência resumida em 2 palavras. Eu não sabia de você, Lorenzo respondeu, olhando nos olhos do filho. Se eu soubesse, Miguel, eu teria derrubado o mundo para chegar até aqui. Eu nunca teria ido embora. Houve um silêncio. O menino avaliou a sinceridade do homem. Crianças e animais sabem quem fala a verdade. Miguel estendeu a mãozinha e tocou o rosto de Lorenzo, sentindo a barba por fazer. Se você deixar, eu fico, disse Lorenzo. Não era uma promessa de brinquedos nem de dinheiro, era uma promessa de presença. Miguel olhou para a mãe. Teresa estava chorando silenciosamente. O menino voltou a olhar para Lorenzo e deu um meio sorriso. Você pode ficar, mas não senta no braço do sofá, tá quebrado. Lorenzo soltou uma risada curta que soou quase como um choro. Entendido. Nada de braço do sofá. Ele se levantou e olhou para Teresa. A distância entre eles no pequeno cômodo parecia carregada de eletricidade e mágoa, mas também de uma conexão inegável. Vocês não podem ficar aqui, disse ele, o tom protetor assumindo o comando. Helena é instável. Meu mundo tem inimigos. Agora que eu sei, agora que encontrei vocês, não posso deixar vocês desprotegidos nem por mais uma noite. Teresa cruzou os braços, a dignidade falando mais alto que o medo. Esta é minha casa, Lorenzo. Eu paguei cada conta aqui com meu suor. Não vou sair correndo só porque você decidiu aparecer. Lorenzo deu um passo à frente. Eu sei, e eu admiro isso mais do que você imagina. Mas olhe para ele. Ele apontou para Miguel, que tossia levemente devido à poeira do carpete velho. Esse lugar faz mal para ele, a umidade, o mofo. O médico disse que o ambiente é crucial para a asma. Esse foi o golpe baixo, o argumento que Teresa não podia vencer. Ela olhou para o filho, olhou para as manchas de infiltração no teto. Ela podia suportar a pobreza, mas não podia suportar ver Miguel sofrer se houvesse uma opção melhor. Eu não vou ser sustentada por você. Eu trabalho, ela disse, firme. Você continua sendo minha secretária, Lorenzo respondeu rápido, quase desesperado. Eu dobro seu salário, triplico. Não me importa. Só deixe-me levar vocês para um lugar seguro. Por favor. O por favor vindo dele soou estranho, mas genuíno. Está bem, Teresa cedeu soltando o ar. Mas só até eu encontrar um lugar melhor para alugar. Lorenzo assentiu, sabendo que nunca permitiria que ela saísse de perto dele novamente, mas sábio o suficiente para não discutir naquele momento. Vamos. A saída do prédio foi um evento. Os vizinhos espiavam pelas frestas das portas, enquanto Lorenzo carregava Miguel no colo. O menino segurava o pescoço do pai com naturalidade, cansado demais para andar. Teresa caminhava ao lado, levando apenas uma mala com roupas e o remédio. Deixaram para trás a vida de escassez. O carro blindado deslizou pelas ruas da cidade, isolando-os do barulho e da chuva que começava a cair novamente. Miguel adormeceu no banco de couro, a cabeça encostada na perna de Lorenzo. O mafioso manteve a mão sobre as costas do menino o tempo todo, sentindo a respiração dele, certificando-se de que era real. A mansão de Luca surgiu imponente na noite, luzes acesas, portões de ferro se abrindo. Para Teresa, parecia entrar na cova dos leões. Para Lorenzo, era a primeira vez que aquela casa parecia um lar e não um mausoléu frio. Eles entraram no saguão principal. O chão de mármore brilhava. E lá, parada ao pé da escadaria dupla, estava Clara de Luca.
A matriarca estava agitada. Tinha ouvido os gritos de Helena sendo arrastada, mas ninguém lhe dera explicações. Quando a porta se abriu e ela viu o filho entrar com uma mulher simples e uma criança adormecida no colo, ela congelou. Clara desceu os degraus, a expressão severa. Lorenzo, o que significa isso? Onde está Teresa? Quem são essas pessoas? Lorenzo fez um sinal de silêncio, apontando para Miguel dormindo. Teresa olhou para a senhora elegante. O reconhecimento foi instantâneo, como um raio. A senhora do elevador. A mulher que segurou sua mão enquanto ela dava à luz no chão metálico. Clara parou na frente de Teresa. Ela estreitou os olhos, buscando na memória onde tinha visto aquele rosto cansado, mas bonito. Então, seus olhos desceram para a barriga de Teresa, agora sem o peso da gravidez, e subiram para o rosto novamente. A lembrança do elevador, do pânico, do nascimento. É você. Clara sussurrou, a mão indo ao peito, cobrindo o colar de pérolas. A moça da entrega? Não. A moça do elevador. Teresa tentou um sorriso fraco. Oi, dona Clara. Clara olhou para o menino nos braços de Lorenzo. Ela viu o rosto de Miguel relaxado no sono. Viu o perfil dele. Viu o perfil de Lorenzo. As peças se encaixaram com a força de uma revelação divina. Meu Deus! Clara cambaleou, apoiando-se no corrimão. Aquele bebê, o bebê do elevador. É seu neto, mãe, disse Lorenzo, a voz firme, reivindicando a verdade perante a matriarca. O verdadeiro, o único. Clara começou a chorar. Não o choro fingido de Helena, mas um choro de choque e alegria. Ela se aproximou, tocando a mãozinha de Miguel com reverência. Eu ajudei ele a nascer, e eu não sabia. Ela olhou para Teresa, os olhos cheios de arrependimento pelas vezes que a julgou ou ignorou. Você cuidou dele sozinha esse tempo todo. Eu fiz o que precisava ser feito, respondeu Teresa. A noite avançou. Miguel foi colocado no antigo quarto de hóspedes, que era maior que o apartamento inteiro de Teresa. Lorenzo ficou parado na porta, observando o filho dormir, incapaz de se afastar. Teresa parou ao lado dele. Ele ronca um pouquinho quando está cansado. Lorenzo sorriu de canto, sem tirar os olhos do menino. Eu também. Obrigada, ela disse baixinho. Ele se virou para ela, o rosto sério. Não me agradeça. Eu roubei 6 anos de facilidades de vocês. Tenho uma vida inteira para pagar essa dívida. Você não sabia, Lorenzo. Não se culpe pelo que não sabia. Eu sou um homem que sabe de tudo, Teresa. Essa é a minha função, e eu falhei na única coisa que importava. Ele parecia tão vulnerável naquele momento, despido da armadura de chefe da máfia. Teresa sentiu um impulso de tocá-lo, de confortá-lo, mas se conteve. A distância entre eles ainda era grande, feita de segredos e mundos opostos. O amor pode nascer da gratidão e do arrependimento, ou precisa de mais do que isso para sobreviver. Os dias seguintes na mansão trouxeram um novo ritmo, estranho e cauteloso. A ausência de Helena e Rafael deixou a casa silenciosa, mas um silêncio de paz, não de tensão. Clara, tentando compensar o tempo perdido, queria encher Miguel de doces e presentes, mas Teresa impunha limites com gentileza. Lorenzo passava a chegar mais cedo da empresa. As reuniões com chefes de cartéis eram encurtadas. Ele tinha pressa de voltar para casa. Mas ele não sabia ser pai. Ele ficava parado na sala, segurando caixas de brinquedos caros que mandava comprar, sem jeito. Miguel olhava para os brinquedos, agradecia educadamente, mas voltava para seus desenhos. Numa noite de sexta-feira, Lorenzo chegou e encontrou Miguel sentado no tapete da biblioteca, tentando ler uma palavra difícil em um gibi. Lorenzo se sentou na poltrona próxima, observando. Ele havia percebido que o menino não ligava para o boneco eletrônico que Rafael ostentava.
Ele tirou da pasta um livro. Capa dura, ilustrações clássicas. A Ilha do Tesouro. Eu não sei escolher brinquedos, admitiu Lorenzo, sentando-se no chão ao lado do filho, o terno caro amassando. Eu nunca brinquei muito, mas eu lia. Livros são melhores, eles duram mais. Miguel largou o gibi e pegou o livro. Seus olhos brilharam ao ver o mapa do tesouro na primeira página. Você lê para mim? O coração de Lorenzo falhou uma batida. Leio. Teresa observava da porta, invisível para eles. Ver aquele homem temido, que mandava quebrar pernas e negociava milhões, sentado no chão lendo e fazendo vozes diferentes para os piratas, fez algo derreter dentro dela. O medo que ela tinha dele começou a se transformar em outra coisa. Respeito? Talvez. Afeto? Era cedo demais para dizer. Quando Miguel dormiu, Lorenzo saiu do quarto e encontrou Teresa no corredor. A casa estava quieta. Ele gostou do livro, disse ela sorrindo. Lorenzo passou a mão pelo cabelo nervoso. Eu não quero repetir erros, Teresa. Não quero ser o pai ausente que o meu foi, nem prometer o que não posso cumprir. Ele deu um passo em direção a ela. A tensão romântica que estava latente desde o reencontro no escritório vibrou no ar. Eu não preciso de promessas grandes, Lorenzo, ela respondeu, sustentando o olhar dele. Miguel também não. Ele só precisa de constância, de saber que você vai estar lá amanhã. Ele a olhou profundamente, seus olhos escuros varrendo o rosto dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Eu posso aprender, ele sussurrou, a ser constante, a ser quem vocês precisam. Ele levantou a mão, hesitante, e tocou levemente os dedos dela. A pele dele era quente, áspera, o toque foi elétrico, mas suave. Ele não a puxou, não tentou beijá-la, apenas estabeleceu o contato, pedindo permissão silenciosa para entrar na vida dela também, não só na de Miguel. Teresa não afastou a mão. Ela olhou para os dedos dele, entrelaçando os dela sutilmente. Então fique, ela sussurrou de volta. Apenas fique. Nada mais foi dito. Não houve beijo apaixonado, nem música de fundo. Apenas dois adultos quebrados, unidos por uma criança e por um passado improvável, decidindo tentar construir algo real sobre os escombros das mentiras. Teresa sorriu, os olhos brilhando, até o último dia. A manhã seguinte não trouxe o sol habitual, mas uma luz cinzenta e difusa que entrava pelas janelas. Lorenzo estava acordado há horas, observando Teresa dormir no sofá de couro onde haviam adormecido junto. Ele não ousava se mover, com medo de quebrar o encanto daquela paz frágil. Pela primeira vez em sua vida adulta, a mente de Lorenzo não estava calculando rotas de fuga ou lucros ilícitos. Estava focada na curva do pescoço dela, na respiração suave que movia seu peito. Ele tocou com a ponta dos dedos uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. A mulher que havia entrado em seu escritório encharcada de chuva e medo, agora era a dona de seu império pessoal. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que algumas verdades não aparecem cedo. Elas explodem quando já mudaram tudo. Agora me conta aqui nos comentários. O que você achou de Lorenzo De Luca? Um homem frio, acostumado a controlar, decidir e não olhar para trás. Que ignorou o passado, até perceber que a maior mentira da vida dele estava bem diante dos olhos. Você acredita que alguém moldado pelo poder e pela violência consegue aprender a ficar, a cuidar, a proteger? Ou homens como ele só sabem amar quando já perderam tempo demais? E ela, Teresa, uma entregadora pobre, trabalhando na chuva, criando o filho sozinha, em silêncio, sem pedir nada, sem esperar salvação. A força dela te tocou? Você teria tido a mesma coragem de seguir em frente sem garantias, só por amor ao filho e aquele detalhe que muda tudo, a senhora do elevador ajudando no parto,
sem saber que era o próprio neto. O destino foi cruel. Ou preciso. Quero muito saber o que você sentiu nessa história. Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. E aproveita para dizer de onde você está assistindo. Eu amo ver até onde essas histórias chegam. Ah, e lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo. A gente se vê na próxima história do Tramas de Amor.